Muito bem, olá a todos. Em primeiro lugar, eu queria começar agradecendo ao Lacero por ter me convidado a moderar este painel com pessoas tão prestigiosas como as que me acompanham aqui, como estivemos escutando ao longo de toda a manhã e agora há pouco com o John. O assunto da pegada de carbono passa a ser uma questão praticamente central para o setor e para muitos setores, não somente pela importância que a política ESG e ambiental tem na comunidade, como hoje destacou o Paulo Roca, mas também porque começa a ser uma das barreiras paralelas que começa a se tornar uma realidade e começa a se aprofundar também. Segundo a OMC, 1/3 das barreiras paraarancelárias ou paratarifárias dos mercados nos Estados Unidos estão relacionados com a questão ambiental. Por isso é fundamental começar a discutir isso. Eu acho que todos festejamos que a Lacero esteja colocando tanto ênfase a este fórum sobre este tema. Vamos começar primeiro escutando o Ricardo. Por favor, Ricardo, você tem a palavra. Desculpem que eu fique de pé, muito obrigado pelo convite. Eu pedi a possibilidade de apresentar graficamente a estratégia que a indústria do cimento seguiu na América Latina para abordar essa descarbonização e acho que muitos dos pontos-chave que eu vou apresentar fazem muito sentido com a agenda que uma indústria como a do aço também deve seguir na nossa região. Nós aprendemos, há 20 anos trabalhamos na estratégia de descarbonização, no meu caso 10 anos, na Federação Interamericana do Cimento, e muitas vezes na nossa região tende a fazer Ctrl-C, Ctrl-V de estratégias, projetos, metodologias internacionais, e desse Ctrl-C, Ctrl-V pode estar aí os erros. Uma das coisas que entendemos é que nós estamos em uma região com carência de construções, e a estatística que podem ver aqui nos acompanha em praticamente todas as nossas apresentações. Quem habita num ambiente em vias de desenvolvimento tem 10 toneladas a seu haver. Quem mora numa economia desenvolvida tem 30. Podemos ver na linha de baixo como o cimento se consome atualmente em África, 120 ou 130 toneladas, por isso a brecha ou a gap de infraestrutura continua aumentando e países que cresceram têm 1.500 quilos, 3 vezes mais do que a média mundial, sem considerar o número de habitantes desse tipo de países. E quando a Índia fizer essa revolução, obviamente, se quiser ter o desenvolvimento da economia, que tem água potável, infraestrutura, que tem estradas, que tem hospitais, vão ter que fazer essa trajetória. Então, é muito diferente colocar uma descarbonização numa economia em desenvolvimento do que colocar uma descarbonização numa indústria desenvolvida. Por exemplo, China, vai reduzir o seu consumo em 30%, redução do consumo de cimento. Sem fazer nada, vai diminuir 30% a sua pegada sem fazer nada. A África, que tem que crescer 300% do seu consumo de cimento para ter água potável ou uma moradia minimamente digna, se fizer a mesma coisa, vai aumentar 3 vezes a sua pegada de carbono. Então, como equilibramos essa agenda e o trabalho que fizemos em FISEM é primeiro entender onde estamos hoje. 70% do consumo de cimento, que é o produto mais usado no mundo depois da água, acontece no norte global, mas em 2050, 70% do consumo vai ser realizado no sul global. Então, como devem estar as estratégias e metodologias, onde devem estar colocados os apoios para o setor, sem dúvida no sul global. Qual é o problema? Que todas as pautas que os governos, enfim, o setor acadêmico e a ciência vem do norte global. Agora temos uma trilha de descarbonização da China que diz 2050, diz 2060. Temos descarbonização da Europa para o mundo do cimento, que fala da carbono neutralidade, mas a política pública do Parlamento Europeu, ou seja, cumprem as regras. É a política de descarbonização dos Estados Unidos. Na FISEM temos o orgulho de ter lançado neste ano a primeira rota regional para uma região em vias de desenvolvimento que se encarrega desse desafio, que enfrenta se é possível fazer uma descarbonização completamente tecnológica. Na semana passada, eu estive na Noruega conhecendo as primeiras plantas de cimento do mundo que têm equipamentos de captura de CO2.
O Estado norueguês investiu 2 bilhões de dólares para poder criar esta tecnologia. Os estados na América Latina que querem arrecadar impostos com a nossa indústria. Então, essa assimetria, como nós faremos para internalizá-la? Bom, com base na ciência, nós desenvolvemos um roteiro que se divide em 13 alavancas e nós desenvolvemos, graças à indústria do cimento, as 250 plantas que operam na América Latina, 90% delas entregam os dados ao FICEM e podemos gerar uma estratégia de descarbonização por planta que dividimos em 4 grandes eixos, entender bem os números de base. Se não mencionamos bem o que estamos fazendo, poderíamos cometer erros das projeções, projetar novamente um crescimento VAL, quanto CO2 teremos em 2050 e depois fazer a descarbonização. E depois o que esquecemos é o mercado. Vamos vender novamente o que aconteceu águas abaixo. O primeiro modelo começa com a descarbonização e que o cimento seja melhorado. Podem ser feitos edifícios mais resilientes com menos produtos. E aqui a chave é a manualidade. O que reina na nossa região, 60% do cimento vai em sacas e faz que tenhamos 20% mais uso e por isso temos 20% mais de pegada. E a industrialização é quase uma utopia na nossa região, então não teremos a eficiência dos produtos que gostaríamos dos países desenvolvidos. O segundo grande leque de alavancas são como temos mais combustíveis alternativos, como somos mais eficientes nos fornos, como temos esses sistemas de captura de CO2. E a terceira grande disrupções do nosso roteiro, que nos diferencia da Europa e que nos diferencia com a China, é que estamos considerando o metano nos aterros como é feito. Eu vi que muitas vezes vocês seguiam a agência de energia não considera essa alavanca, porque quando você tem um país desenvolvido, você não vai ter um aterro sanitário em 2050. E aqui sim, e todas as entradas que forem destinadas emitirão metano. Estamos realmente querendo uma coisa muito ambiciosa. E a última alavanca, bem desde o Brasil, são soluções baseadas na natureza. Quase 40% em média, e mais, em alguns países mais de 60% da nossa pegada de carbono é o mau uso do solo. Por que não podemos apostar a ter compensações com base na natureza? Não existe nenhuma aplicação, nada escrito que diga que isso não é possível de fazer. Por isso estamos apresentando os livros de regra para poder fazer essas soluções. Pensem em um minuto. Hoje em dia foi de cerca de $300 por tonelada de CO2, mais o transporte em mar, em alta mar e 20 em profundidade. Isso é capturado com tecnologia. Pois está esse sobrecusto, no caso de que o cimento é de $100, podemos acrescentar o dobro do preço? Não, porque os nossos países não podem assumir esses custos. Então, soluções baseadas na natureza, segundo o país, é entre $15 e $30. Mas essa tonelada reduzida tem benefício social, benefícios de biodiversidade e benefício ambiental. A nossa regra será que temos que fazer todos os esforços tecnológicos de produto e de mercado e a lacuna que não conseguimos fechar, faremos com soluções baseadas na natureza. Diferente do que esperávamos, a ação inicial que foi contrária, hoje em dia está sendo aceita por toda a indústria do cimento mundial, porque demonstramos que, economicamente, essas soluções devem ser consideradas nos países em desenvolvimento. Então, eu queria contar em muito poucos minutos quais foram as nossas trajetórias ao longo de 20 anos, entendendo a estratégia nos últimos 10 anos, mensurando. E eu liderei as 12 roteiros da América Latina e hoje temos a boa notícia de que estamos publicando o roteiro para a América Latina inteira, um documento que integra toda a visão, que é a primeira visão em começo em desenvolvimento. A nossa mensagem é: não podemos europeizar a agenda. Ctrl+C, Ctrl+V pode ser o fim dos nossos processos. Não dos nossos produtos. Nossos produtos são necessários e estarão presentes. Eles terão por economia não regulamentada e, como eu disse, que a China vai reduzir 30% o seu consumo de cimento. O que eu estou dizendo, em outros números, é que a China vai parar de consumir de 600 milhões de toneladas de cimento. Na América Latina são consumidas 200. Se não tomarmos conta desse excesso, isso acontecerá, mas as nossas indústrias pararão de existir. Senira, pegando isto como referência, eu gostaria de te perguntar qual é hoje a estratégia de descarbonização da Gerdau em toda a região. Eu vou falar em português.
português, porque em portunhol vai ficar horrível. Então, queria pedir desculpa aí não falar na língua mãe daqui da Argentina, mas agradecer o convite por estar participando do Alacero e falar sobre a estratégia de descarbonização da Gerdau, e que está muito parecida com a siderurgia, né? Acho que tem vários pontos que são similares. A Gerdau é a maior produtora de aço de origem brasileira, também é a maior recicladora de sucata da América Latina. São 11 milhões de toneladas de sucata recicladas anualmente. E hoje a gente tem uma posição bastante interessante em relação à nossa intensidade de emissões, pelo uso intensivo de sucata, né, 70%, quando o restante do mundo é 30%. A gente também tem 250 mil hectares de floresta, né, para a gente produzir madeira para nosso carvão vegetal, que a gente utiliza nas nossas operações no Brasil, e por isso a gente tem aí cerca de metade da média da intensidade comparado com os números globais, né? Mas, obviamente, isso não é suficiente. Então, há alguns anos, a gente, cerca de 4, 5 anos, a gente começou a fazer um estudo das curvas marginais de abatimento de carbono para identificar quais são as iniciativas que são custo-efetivas, que reduzem as emissões de gás de efeito estufa e que também trazem competitividade, trazem retorno financeiro. E aí a nossa meta de médio prazo, até 2030, é baseada nessas iniciativas. Começando pela eficiência energética e operacional, o World Steel traz nos seus estudos que, no mínimo, 20% a gente tem de ganhos de redução de emissões de gases de efeito estufa quando trabalha eficiência energética e operacional. E, para isso, a gente tem colocado esses indicadores dentro das nossas metas e das nossas orientações de performance industrial, que é um pilar muito forte dentro da organização. E tem buscado parceiros, né, como o Programa Aliança, junto à CNI, né, junto à Associação Brasileira dos Consumidores de Energia Industrial, que é um programa que visa incentivar e orientar as empresas nesse processo de eficiência energética. Um outro ponto relevante para a nossa meta de médio prazo é a questão do uso de sucata. A sucata é a forma mais fácil de descarbonizar a indústria do aço, e ela vai ser muito disputada. Então, a Gerdau, por exemplo, anunciou recentemente a aquisição da Dales Recycling, uma operação na América do Norte, para que a gente possa acessar sucata através de meios próprios. A gente também ganhou a primeira licitação da Petrobras para o desmantelamento de uma plataforma. Essas plataformas de petróleo eram sempre enviadas para, principalmente, países asiáticos, para seu desmantelamento, e sem nenhum cuidado de sustentabilidade, ou com pouco cuidado de sustentabilidade, a sucata não ficava no país. Com esse processo diferente, único, primeiro, a Gerdau está conseguindo, né, que está no processo de desmantelamento, mantendo a sucata no país e também trazendo um processo sustentável, né, que é bom para a nossa indústria. Uma outra questão que a gente trabalha muito é a energia renovável. Então, a energia renovável é um pilar que a gente busca através de iniciativas como a gente tem uma solar farm nos Estados Unidos, na nossa maior unidade, que aí equivale a 14 mil residências, né, a geração dessa energia renovável, né, no Texas. A gente tem também duas solar farm no Brasil anunciadas, uma em Minas Gerais e a outra em Goiás. Então, além da eficiência energética, a sucata e a energia renovável, a gente tem, pelo último pilar, né, dentro dessa visão de médio prazo, a questão da biomassa. O Brasil, a América Latina, tem realmente uma vocação para produzir biomassa, e a gente tem utilizado não só para o nosso processo produtivo clássico, com alto forno menor, utilizando carvão vegetal, mas também fomos pioneiros no uso do carvão vegetal para a produção do coque. Hoje são 2% da produção, obviamente não é algo muito volumoso, né, comparado ao carvão mineral, mas é importante para a gente trabalhar o material, conhecer como se faz, e realmente ter uma redução de emissão para que os nossos clientes, que quando procuram a nossa rota integrada, que é extremamente necessário, consigam ter um aço com a menor intensidade possível. Gracias, Senira.
Bueno, Gustavo, vos estás del otro lado del mostrador. Vos sos un facilitador. Gustavo, você está do outro lado como facilitador da agenda. Conte na Geneia como é a proposta de valor e que situações você encontra no mercado energético argentino e a sua visão para a região em geral. Bem, se tirarmos uma foto do mercado hoje e pensarmos no equilíbrio entre a demanda e a oferta, poderíamos dizer que existe um equilíbrio delicado, quer dizer que temos poucas reservas. E se considerarmos que o nível de atividade econômica hoje não é o que deveria ser, há pouco li um relatório sobre a utilização da capacidade instalada, que é de 50% aproximadamente. E quer dizer que qualquer sinal de melhor na economia deveria procurar mais a energia que temos na Argentina. Dependemos da importação do Brasil, nas épocas em que tem água disponível, e deveríamos dar sinais para novas gerações. Essa é a foto hoje do mercado, com a demanda que temos, com a oferta de geração que temos, que é envelhecida. Pelo menos na hidrelétrica, temos redes de transmissão, sistemas antigos que precisam de renovação e não temos sinais de expansão. Se olharmos para o futuro, pensando na evolução tecnológica e nos setores, na siderurgia, por exemplo, se pensarmos numa atividade de produção de aço de baixas emissões, pensando na redução direta, no hidrogênio que vai para o processo de redução produzido por energias renováveis, fornos de arco elétrico alimentados com energia renovável, o cenário muda e precisamos pensar em investimento em redes de transmissão, porque a demanda está longe de onde temos os recursos naturais disponíveis. E temos que pensar em organizar a cadeia de suprimento que agora não temos. O caso do hidrogênio, por exemplo, as tecnologias estão disponíveis, a capacidade de financiamento também, mas deveríamos trabalhar num plano de colaboração com a indústria para viabilizar os projetos. Falando na Geneia, particularmente, é o maior gerador de energia renovável da Argentina, com 1.200 megawatts de energia, e estamos construindo 400 megawatts solares, no ano que vem mais outros 500. Temos uma oferta para disponibilizar suficiente energia para acompanhar os processos. Também temos projetos de hidrogênio, somos o maior trader de carbono na Argentina. E a proposta da Geneia não é só disponibilizar energia para a indústria, para consumir e fazer contratos, mas a ideia é acompanhar com suprimento garantido, apoiado pelos projetos, sustentado pela experiência e capacidade de produzir e financiar que temos, com a ideia de trabalhar na mudança tecnológica, acompanhando e com mente aberta para o modelo de negócio. Não ficamos exclusivamente no modelo tradicional, eu vendo energia, se você consumir tudo bem, se não, não interessa, mas trabalhar juntos no melhor modelo que permita à indústria poder fazer investimentos de mudança tecnológica e acompanhá-los no caminho. Perfeito. Ricardo, você contou sobre o seu roteiro, se puder contar um pouquinho mais sobre os detalhes, para que possamos ter mais precisão sobre o panorama. A trajetória que eu mostrei é uma mistura daquilo que decidiu a indústria global por DCCE e a Agência Internacional de Energia. Combinamos e escrevemos as políticas públicas dos nossos governos, de gás metano, etc. Quais são os passos para cumprir com essa trajetória? Eu vou dividir em 3 segmentos. Mensurar corretamente. Atualmente, muitos de nós aqui nessa sala alocamos 8 milhões de emissões globais na sala. Isso em média, porque a América Latina em outros setores é menos de 3%. Esse número, por que não fica claro? As nossas indústrias, principalmente porque jogamos pôquer com os dados corretos.
um diagnóstico, a autoridade ainda sobre a pegada de CO2 faz com metodologia IPCC de 2006. Precisamos de atualização das metodologias, mas quem é que pode contribuir para que os dados sejam corretos? As nossas indústrias, nós que entendemos números e projetos. Então, colocamos uma calculadora na indústria que já está operando e nos setores também públicos. Estamos assinando um acordo com o governo do Chile e do Peru para oferecer dados com verificação independente para falar sobre os mesmos números. Atualmente existem erros determinando as estratégias e podemos perder o jogo no primeiro tempo, porque o governo não entende que os produtos irão crescer em demanda e isso requer de maiores orçamentos, mesmo reduzindo a intensidade das emissões. É um projeto que vamos fazer em 2025 para as autoridades, para ver as políticas públicas. E o segundo, também importante para a indústria, é ter certeza jurídica. Será difícil que sejam autorizados investimentos se a biomassa não for reconhecida como carbono neutral. Emitem, sim, são carbono neutral no ciclo completo, mas se não reconhecermos isso, eu não digo como teoria, eu digo porque isso está acontecendo no México. O modelo de mercado do carbono não está se reconhecendo a biomassa na indústria em geral. A certeza jurídica para um investimento é estratégica e é crítica, porque a descarbonização custa muito dinheiro e os produtos serão mais caros. A única maneira de garantir esse investimento é a certeza jurídica de que o que formos fazer, que demorará 4 ou 10 anos, possa ser reconhecido e que se promovam as compras públicas dos produtos baixos em carbono. A pegada, por exemplo, do transporte, dos commodities que vêm da Ásia, no cimento é aumento de 18% da pegada. Então, como se só se reconhece as emissões no espaço territorial, não se vêem essas emissões de fora. Então, importando esse tipo de produtos ou produzindo localmente, porque parece que o produto final acaba acrescentando 20% mais de pegada. E essas políticas precisamos construir com os governos para cada país e temos as normas para que a indústria entenda quais são as boas normativas e quais são as incorretas. A conclusão é que a falta de normativa é o pior cenário. E o último ponto, a regulamentação. A América Latina é um exemplo ruim do preço do carbono para a indústria pesada. Da produção de cimento, 70% é regulada com preço do carbono, 98% com mercado de carbono, onde podemos utilizar tecnologias, e apenas 2% é por imposto do carbono. Colômbia, Argentina e Chile. Somos o pior modelo de uma arrecadação que não tem por objetivo a redução do CO2. Quase 80% nos mercados internacionais têm instrumentos que aumentam para a competitividade e manter a produção local. Não somos o melhor exemplo de boa regulamentação. E o último ponto, lançamos uma academia de treinamento com 120 cursos abertos para a indústria, até para os governos, para que eles entendam a metodologia. E desses cursos, 25 serão sobre acesso ao financiamento, economia verde, descarbonização. Tudo terá um curso especializado online, offline, a modalidade que for. Porque se não entendermos a transformação com os CEOs e diretores executivos, se não entendermos o modelo de negócio, se não entendermos os produtos verdes, o risco de greenwashing, que é uma tendência uma linha fina, poderemos cometer muitos erros. Precisamos de capacitação e por conta também da renovação de funcionários e a dificuldade de manter talentos. Essa academia terá impacto também na agenda verde. Resumindo, os dados corretos, os instrumentos, a legislação que habilite investimento futuro e uma academia que prepare a indústria para o futuro são os passos para implementar esse roteiro. Sim, mira, que outros tipos de estratégias você vê? Poder implementar a transição, os maiores desafios que a gente tem, eu acho que são a partir de 2030, quando a gente vai depender de tecnologias disruptivas. Essas tecnologias hoje que se falam da produção do aço
né? São tecnologias que não são competitivas, não são custo-efetivas. A gente está falando aí da transição da rota minério, utilizando não mais um combustível fóssil, mas um combustível gasoso, como é o caso do hidrogênio, que tende, né, a Gerdau tem essa rota minério no Brasil somente, né, um país que precisa se desenvolver, precisa ter um consumo maior per capita de aço, como foi falado nos outros painéis. E, para isso, a gente precisa passar por uma transição, se for esse o caminho do hidrogênio. O Brasil, a América Latina, tem essa possibilidade da geração de energia renovável, mas como é que a gente faz isso sem passar, por exemplo, pelo gás natural? Seria natural a gente mudar os nossos alto-fornos para os reatores de redução direta, utilizando o gás natural como combustível, passando por um combustível gasoso, para que a gente possa, por um agente redutor gasoso, para lá na frente a gente poder, enfim, usar o hidrogênio, que é a nossa também vocação como país, né? Dizem que é o menor custo do mundo, com minério de qualidade. Mas outra opção seria trabalhar com carbon capture no futuro, mas também tecnologia a desenvolver, legislação que precisa ser desenvolvida. Então, todas essas tecnologias que não são hoje em escala industrial comprovadas, ou a gente não tem competitividade, elas precisam acontecer. Esse é o nosso grande desafio. E quando a gente olha outros países do mundo, né, a Europa, os Estados Unidos, tanto foi falado sobre subsídios da indústria europeia, valores acima de 50% para poder buscar essa transição, mais de 50% de subsídio para a indústria europeia do aço, para que ela possa fazer essa mudança, né, do agente redutor sólido para o gasoso, depois para o futuro hidrogênio, seja para CCS, Estados Unidos com o Inflation Reduction Act, então aí com quase 400 bilhões de dólares de subsídio para a transição. E hoje, na América Latina, no Brasil, a gente não tem esse financiamento, a gente vai precisar desse financiamento, seja ele vindo do próprio governo dos países, seja através de financiamentos que a gente consiga capturar de países desenvolvidos, mas não há transição da indústria do aço sem essa competitividade. Não adianta a gente achar que vai produzir aço de baixa emissão sem os subsídios, sem as políticas públicas necessárias. Você falou muito sobre, nos painéis anteriores, sobre políticas públicas que defendam a indústria do país. O CBAM é um exemplo de como a Europa tem se defendido para que não entre um aço de alta emissão, uma proteção, né, para o aço europeu. A gente precisa falar sobre proteção do aço da América Latina, a gente precisa falar sobre investimentos para a transição. Então, esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem, é o que a gente precisa buscar, essas políticas públicas e esses financiamentos. A Gerdau tem buscado trazer com parcerias, né, estudar essas possibilidades. A gente fez um MOU com a Petrobras recentemente, buscando aí troca de conhecimento e oportunidades, seja através do carbon capture, seja pela ampliação do uso do gás natural, como a gente vai mudar para essa tecnologia de redução direta. A gente recebeu um subsídio dos Estados Unidos para a aplicação de hidrogênio em escala piloto industrial, dentro da nossa unidade de Monroe, no estado do Michigan, para que a gente saiba lidar com esse gás que é tão diferente, né? Mas, obviamente, são escalas ainda muito iniciais, né? Então, o nosso desafio como setor das tecnologias disruptivas, a partir de 2030, vai estar baseado principalmente na questão do financiamento e das políticas públicas, sem dúvidas. Gracias. Gustavo, Marisa. Muito obrigado, Gustavo. Para ir fechando, quais tipos de negócios diferentes do tradicional você imagina que podem ser colocados com os setores para poder trazer soluções para muitas dessas problemáticas? Eu sou fanático da colaboração, como dizem os americanos, o open kimono, ou seja, colocar as necessidades em cima da mesa e tentar montar o quebra-cabeças. Nós estamos trabalhando com indústrias de mineração, cimento, estamos trabalhando com oil and gas, e os contatos que tivemos até agora foram tímidos, mas promissores, já que começamos a entender o negócio. A indústria está migrando, passamos de ferro, do arrábio,
a eletricidade e o hidrogênio, e se tudo isso tem origem renovável, claramente estamos em melhores condições de competir, como dizíamos antes, com as barreiras paralicelares, porque temos esses recursos no país, os melhores recursos renováveis para a energia, e temos tudo o que é necessário para produzir hidrogênio verde. Por isso, eu acredito que o modelo de negócio é sentar, colaborar, encontrar a maneira em que os projetos sejam viáveis, e por isso estamos disponíveis, temos tudo necessário. Referia-se ao ferro Gusa. Só temos 25 segundos, eu vou pedir a cada um 30 segundos e vamos roubar 1 minuto. Últimos conceitos do que nós ouvimos no painel. A gente tem tudo necessário para continuar sendo competitivo em termos da indústria siderúrgica e outros setores da indústria. Temos a experiência, temos a capacidade de financiar os projetos, então convido todos aqui que colaborem. Senira? Eu vou na linha do Gustavo de que hoje a América Latina ela tem todos os recursos, temos sol, temos vento, temos minério, e a gente precisa, se a gente realmente conseguir alinhar para essa direção, sem dúvida, vamos conseguir esse crescimento há tantos anos esperados através de uma economia mais sustentável. Gracias. Ricardo. Breno, e não esquecer que os nossos setores interagem muito intensamente, mas tem que ser uma contribuição ainda mais relevante, principalmente na adaptação à mudança climática, são materiais necessários para enfrentar todos os eventos climáticos. E para fechar a brecha, temos que colocar na balança a contribuição que nós damos com a contribuição que temos que fazer, e não só ficar com a parte dessa agenda. Muito obrigado aos três, muito obrigado a todos.